Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Cuca, um dos grandes técnicos dos últimos anos do futebol brasileiro, rasgou elogios para Rogério Ceni e Fernando Diniz e declarou que falta o Corinthians no seu currículo. E aí, o que você acha disso? É o assunto desse vídeo, eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, dá o teu like aí e vamos juntos! É uma grande figura, participou do Jogo Aberto da Band com a gente lá, o Alex Stival tem história em quase todos os times brasileiros, impressionante, né? Na dupla Grenal, por exemplo, ele jogou no Grêmio, foi campeão, jogava muito, hein? Acompanhei o finalzinho de carreira dele como atleta, uma despedida dele foi num Grenal 4-1 no Campeonato Gaúcho de 1990, ele fez um golaço por cobertura, deu o título da Copa do Brasil fazendo gol na final contra o Sport em 1989, aí foi jogar na Europa, depois voltou, chegou a jogar no Inter também, foi campeão gaúcho por lá, e quase treinou o Inter, mas ele tinha palavrado com, na época, o presidente Giovanni Luigi, só que por uma rejeição da torcida, que naquele momento, isso foi em 2011, ainda taxava o Cuca muito identificado ao Grêmio, o presidente do Inter voltou atrás e o Cuca acabou não contratado. Foi na saída do Paulo Roberto Falcão, ali em 2011, quando o time é eliminado da Libertadores pelo Peñarol. Vem, então, o Dorival Júnior. E o Cuca depois vai fazer história no Atlético Mineiro, né, sendo campeão da Libertadores. E até esse momento, engraçado, o Cuca tinha um currículo como técnico já de muito vice-campeonato. Ele batia na trave com o Botafogo durante muito tempo, ele teve um grande trabalho no Goiás no início dos anos 2000 ainda, que acabou o projetando mais como treinador. Ele treinou o São Paulo, não nessa última passagem, mas anterior, fazendo o time jogar bola. O Cruzeiro quase foi campeão brasileiro, mas acabou perdendo ali nas rodadas finais. Ou seja, ele batia na trave, até que acabou conquistando vários títulos aí nos últimos anos, entre eles no Palmeiras, né, o campeonato de 2016. E curiosamente, o Cuca, por ter feito história na dupla Grenal, por exemplo, em Minas também, por ter treinado Cruzeiro e Atlético, e no Rio, né, ele tem um campeonato de 2009 incrível pelo Fluminense, quando ele tinha apenas 1% de não ser rebaixado, tinha que ganhar 12 jogos finais e 10 em 12, uma coisa assim, e o Fluminense acabou vencendo com o Fred, que está de volta agora ao Flu, sendo um dos principais protagonistas, né, daquela recuperada, daquela remontada do Fluminense. Depois no Botafogo, enfim. E em São Paulo? Bom, em São Paulo ele trabalhou no Santos, ele foi campeão no Palmeiras, no São Paulo ele acabou deixando o clube esse ano e ele explicou que foi uma questão de sentir que o time poderia mais e não nas mãos dele e acabou deixando o clube nesse momento. E o Corinthians? E eu imaginei que houvesse, até pela identificação que ele tem com o Palmeiras, por ter sido jogador lá também e ter tirado o Palmeiras de uma fila de campeonatos brasileiros depois de muito tempo, 24 anos, e aí o Palmeiras conquista o Brasileiro de 2016, ele tem uma identificação com o palmeirense, tanto que volta depois e acaba saindo, e o Felipão dá o título brasileiro pro Palmeiras em 2018. E aquela segunda passagem, naquele hiato em que ele ficou fora, quando ele volta, ele não consegue fazer o time jogar da mesma forma, teve a treta com o Felipe Melo, um monte de coisa. Por conta dessa suposta identificação, suposta não, é uma identificação que ele tem com o torcedor palmeirense, eu não imaginei que ele fosse colocar o Corinthians como uma possibilidade na sua trajetória. Mas ele foi questionado no programa sobre isso e ele foi taxativo, ele não titubeou, ele falou: eu sempre quero estar presente em grandes clubes. E se tudo der certo, eu ainda espero num outro momento, Ele até diz que torce muito pelo Thiago Nunes, sabe que isso é normal no futebol, que quando os resultados começarem a aparecer, a coisa vai melhorar e tudo mais, mas que num outro momento ele gostaria muito de treinar o Corinthians. E aí eu pergunto para você, eu considero o Cuca um ótimo treinador, assim, dos melhores que a gente tem. Talvez esses últimos trabalhos dele, assim, teve aquele período no Santos, que teve rota de colisão com José Carlos Pérez, ele até disse, com o presidente, ele até disse que eles são amigos, que só tinham uma divergência com relação a jogar na Vila ou no Pacaembu, mas no restante se davam bem, mas eles acabavam discutindo muito, publicamente em relação a esse assunto, mas ele disse que não tem nada. Depois dessa passagem do Santos, essa última passagem dele pelo São Paulo também
não ficou legal, né? Porque o clube espera por ele, o Mancini assume naquele momento, o time vai bem, chega à final do Campeonato Paulista, quando ele volta e com vários jogadores, né, recém-contratados, a gente imaginava que o Cuca pudesse fazer o time jogar algum futebol e a coisa não acontece. Então, a imagem recente, assim, apesar de não ser boa, eu considero o Cuca um excelente técnico, com todas as equipes que eu vi dele nesse período todo, e aí a gente citou vários aí, né, Goiás, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, o Atlético Mineiro, nem se fala. O time dele jogava bem, ele tem uma variação tática, eu acompanhei ele muito de perto aqui no Palmeiras. Ele consegue, né, tendo jogadores da característica que ele gosta, fazer movimentações, jogadas ensaiadas, esquemas táticos. Eu vejo a mão do técnico nos times em que ele dirige. Então eu acho que, poxa, o Cuca teria espaço, né? Mas eu sei como é o torcedor, então por isso eu pergunto para você. Você aceitaria o Cuca numa eventualidade, né? Acho que a gente nem tá falando de futebol nesse momento, na volta do futebol. E o Thiago Nunes, imagino eu, vai ter tempo para trabalhar, para mostrar resultados, vai ter que mostrar, mas também para que se dê tempo para que ele implemente a sua filosofia nos próximos meses aí. E aí, numa eventualidade, né, ano que vem, daqui 2 anos, não sei, em algum momento você aceitaria o Cuca no time do Corinthians, você torcedor? O Cuca falou sobre outras situações. Eu tinha conversado com o Cuca na semana passada sobre outros assuntos e ele, juntamente do Oswaldo de Oliveira e o Marcelo Oliveira, técnicos que trabalharam com o Dudu no Palmeiras, eles rasgaram elogios para o Camisa 7, dizendo que não entendem como ele não tenha chegado na seleção brasileira. E é uma opinião que eu compactuo. Talvez nesse momento a concorrência seja um pouco mais complicada, né? Porque emerge aí o Flamengo com jogadores que você não pode abrir mão hoje, como o Bruno Henrique, o Gabigol, fora outros jogadores que jogam talvez na mesma função do Dudu e que tem mais destaque, né? Até mesmo nos seus clubes da Europa, como o Firmino, como o Gabriel Jesus, como o Richarlison. É muita gente ali na frente para você ter que colocar numa seleção brasileira hoje. Mas é fato que o Dudu, desde que chega no Palmeiras em 2015, ele tem sido protagonista. E a minha discordância, talvez não hoje, mas nos últimos anos ele merecia pelo menos uma chance, né? Pelo menos um teste. Ele foi chamado pelo Tite só naquele amistoso contra a Colômbia, amistoso da amizade, vocês lembram? Só com jogadores que atuavam no Brasil. Até o Rodriguinho no Corinthians naquele momento foi chamado, e não só até o Rodriguinho, porque realmente o Rodriguinho estava numa grande fase no Corinthians, mas pela concorrência, né, especialmente com os que jogam fora, às vezes não conseguem encontrar espaço na seleção. O Dudu também foi chamado ali, mas eu acho que ele merecia mais oportunidades. Mas o que eu queria falar é sobre outros elogios que o Cuca fez, e sobre 2 técnicos, o Fernando Diniz e o Rogério Ceni. Ao Rogério, ele fala algo que é muito claro, né, e transparente. O Rogério muda o patamar do Fortaleza no trabalho que não só do Rogério, né, mas que vem sendo realizado lá na capital cearense, através do presidente Marcelo Paz, o qual tenho muito respeito e admiração, inclusive, pelo que vem sendo feito lá no clube, com uma diretoria profissionalizada, com a manutenção de um trabalho. O Rogério acaba saindo para tentar, né, enfim, aceitando a oportunidade e o desafio de treinar o Cruzeiro naquele momento. Todo mundo sabe o que aconteceu, ele volta, e mesmo assim se mantém, recusa o Atlético Paranaense no início do ano, e os elogios do Cuca, eles são no sentido de montagem de elenco, de como o Rogério consegue entender o contexto de um time e montar mesmo uma equipe, e até mesmo se adaptar a certos sistemas, porque uma coisa é você treinar um São Paulo com muito mais poderio financeiro e poder montar uma equipe que é mais proponente, né, por conta dessa qualidade, e a outra é você trabalhar no Fortaleza, que você não tem o mesmo recurso e você precisa criar muitas vezes alternativa. E você sabe que, pelo menos ao receber o adversário na tua casa, você precisa encontrar dificuldades para isso. O Cuca elogiou muito a forma como o Rogério vem comandando o Fortaleza e criando essa sinergia, né, entre técnico, time e torcida, algo que é realmente fantástico de ver hoje no Fortaleza. Sobre o Fernando Diniz, o Cuca elogiou muito a maneira de jogar do Fernando Diniz, né? Criando uma dificuldade tremenda para qualquer time que vai enfrentar os times do Fernando Diniz. Mas ele fez uma ressalva muito importante que a gente vem acompanhando mesmo. O próprio Fernando Diniz, apesar de ter essa obsessão pela posse de bola e ter um estilo de jogo muito próprio e muitas vezes até, digamos, mais ousado, o próprio Fernando Diniz foi se adaptando a ter
alguma solidez defensiva. Haja visto os seus números no São Paulo, né? O São Paulo tem uma defesa muito sólida. Apesar de ter essa necessidade de controle da bola, ele consegue ainda assim se sustentar muito bem lá atrás. Os seus dois zagueiros são excelentes, né? O Arboleda e o Bruno Alves. O Thiago Volpi, uma afirmação, mas também há uma recomposição ali. O Tietê faz um trabalho fundamental para que o São Paulo não seja só bem na criação de jogadas, na construção, mas seja também na destruição, seja também na forma defensiva. Muito interessante o elogio que o Cuca faz e essa ressalva mesmo nessa, digamos, transformação que o Fernando Diniz vai sofrendo juntamente na sua forma de conduzir o São Paulo. Eu respeito muito o Cuca e quando ele fala a gente para ouvir, porque ele tem muito a nos acrescentar. Ele disse que teve uma proposta do Colo-Colo, mas ele fala que não quer sair muito do Brasil. Ele acha que essa questão dos estrangeiros, por exemplo, vai fazer muita diferença quando um brasileiro fizer um grande trabalho, mesmo que seja aqui na América do Sul, fora do Brasil. Coisa que vem acontecendo aí no inverso, né? Com o Sampaoli aqui, com Jesus aqui, Jesualdo, Cudê, esses caras vindo para cá, vai fazer diferença quando a gente dominar o idioma e conseguir fazer um trabalho, mesmo que seja no Chile, na Colômbia, na Argentina, e aí a gente vai chamar a atenção talvez de outros mercados. Mas ele disse que quer ficar por aqui também, tá com a sua netinha muito novinha, né? Ele disse que não teve tempo de cuidar dos filhos, né? E que agora com os netos ele consegue aproveitar um pouco mais a vida. O Cuca sempre é um grande papo, uma grande entrevista. Comenta aqui o que vocês acharam de todas essas histórias que eu contei do Cuca. Inscreva-se no canal, hein? Eu volto na próxima. Tchau!